hoje. Hoje nós vamos ver os números de 0 a 5, 0 to 5. Então, muita atenção. Nós vimos na última aula os números aqui, deixa eu só aumentar aqui, beleza. Aqui, ok, para não ficar tão pequenininho. Então, nós vimos os números de 0 a 10, mas vimos de uma forma muito rápida, até porque a ideia da aula passada era apresentar todos os números, para você conhecer todos esses números. A gente treinou, contar de trás para frente, ver os números pares, ver os números ímpares. E nessa aula e na próxima a gente vai ver metade dos números, assim, nos tendo atenção mais em cada um deles, em curiosidades, em pronúncia, né? Quando a gente fala pronúncia, eu estou dizendo como é que é o som desse número em inglês, tá? Então, é uma mistura de aula de English with Math, né? Mathematics. Então, é de inglês com matemática, ok? Então, muita atenção aqui. Então, Class 17, numbers 0 to 5. Aula 17, números de 0 a 5. Né? Então, lembrando aqui, esse é o espaço onde você consegue acessar o vídeo, que vai estar hospedado no YouTube. Então, se você tiver alguma curiosidade, se preferir ver o vídeo primeiro, ver a aula primeiro, você sabe que aqui tem um link para isso. Então, vamos ver a data dessa semana. Let's see, Wednesday date. Então, nós vemos sempre a data de terça-feira, que é os dias da aula, os dias de aula de inglês, né? Então, aqui, sempre muito atento à questão dos meses, né? A cada mês a gente vai vendo a pronúncia da palavra, mas você já pode se antecipar e já aprender como é que eles são escritos, certo? Então, vamos lá. Tuesday, August, fourth, certo? Esse TH aqui, um som de fi, com a língua entre os dentes. Fourth, ok? Lembrando que aqui não é agosto, desculpa, August, tá? August 2020 ou 2020. Paula Martins Pereira School, Garopaba City, Areias de Palhacinha, Neighborhood. Né? Lembrando da questão do espelhado, né? Então escola, né? Escola, Areias de Palhacinha, cidade de Garopaba, Areias de Palhacinha, Neighborhood. Neighborhood é o bairro. Então aqui, weather forecast, né? Esse TH aqui tem um som de D, e esse E aqui ele não tem som, ó. Forecast, weather forecast. Então temos aqui também, nós temos a previsão do tempo, então a gente percebe que semana que vem vai ser sunny, ok? Nos 3 dias, sunny. Tuesday é sunny, Wednesday é sunny, Thursday é sunny, ok? Então tá. Aqui temos o how are you, que é o cumprimento, quando a gente chega em algum lugar, é o equivalente, né? Quando eu digo equivalente, é como em português quando a gente diz como é que você está, ok? Hello, how are you? Olá, tudo bem? Stay home, flat curve. Então, fique em casa, achate a curva, a gente está num momento muito delicado, então fique em casa, realmente fique em casa. Cuide da saúde da sua família. Você andando na rua, eu percebo aqui no nosso loteamento, muitas crianças andando na rua, sem máscara, tendo contato com outras crianças. Então, assim, toda vez que você faz isso, você não sabe como é que a outra família está tendo cuidado. Então, essa família está lá se cuidando, usando álcool gel, lavando as mãos com frequência, e aí você sai na rua sem máscara, sem qualquer higiene, brinca com seu colega, com seu amigo, com a sua amiga e leva a doença para sua casa. Então, hoje a gente está num momento muito delicado. Talvez acho que é o momento mais delicado que a gente está desde que começou esse momento de pandemia, tá? Então, por isso, mais cuidado. Eu sei que ficar em casa é cansativo, às vezes a gente fica até enjoado, né? Mas saiu de casa, todas as precauções, evita contato,
e principalmente a questão do uso de máscara, ok? Have you stayed at home? Você tem estado em casa? It's important everyone health. Isso é importante para a saúde de todos, health, né? Saúde de todos. Aproveitando agora também, né, antes de começar a nossa aula, um Happy Father's Day. Então, um feliz Dia dos Pais, né, nesse Sunday, nesse domingo, todos os segundos domingos de agosto é o Dia dos Pais. Lembrando que a figura do pai é uma figura importantíssima na educação das crianças. Então, mesmo que o pai não viva na mesma casa, ele é uma figura importantíssima, tá? Então é importante por isso que você comemore esse dia com seu pai, mostre todo o seu carinho, faça o quiz, tenha uma nota muito alta e mostre para o seu pai que o grande presente para ele é uma nota alta, ok? Além de, claro, um presentinho que ninguém é de ferro, né? Então, importante as palavras aqui, children, crianças, filhos, né? E family, né? Father's family. O pai é uma coisa importante, é uma figura importantíssima para a criação de um filho ou filha, ok? Então, ali também aqui, né? Happy Father's Day, feliz Dia dos Pais. Então, day, dia. Quando a gente tem esse risquinho aqui, né, que a gente chama de apóstrofo, mais o S significa do, da, de. Então você tem que ler de trás para frente, ó. Desculpa. Feliz, primeiro, dia dos, aqui no caso em inglês seria do pai, mas aí nós em português falamos dia dos pais. Então, father, então dia do pai. Em inglês seria dia do pai, mas a gente fala Dia dos Pais em português, a gente fala de todos os pais, ok? Happy Father's Day for your father, your daddy. Daddy é uma forma carinhosa de chamar o pai. Então, start our class. Então, vamos começar a nossa aula. Né? Nosso amiguinho ele já iniciou. Aqui, então, né? Então, na última aula, nós vimos os numbers from 0 to 10. Então, nós vimos os números de 0 a 10, ok? Todos os números. In the lesson, we are more closely number 0 to 5. Né? Aqui vamos até ver essa pronúncia aqui, os números até, né? Vamos ver aqui no nosso Google Tradutor aqui, que ele vai, Google Translate, que ele vai nos dar a pronúncia, porque aqui a gente percebe, isso é uma coisa importante, pessoal, às vezes você olha uma palavra dessa em inglês e pensa assim, mas que palavra difícil de falar. E na verdade ela é muito fácil, porque boa parte dessas letras elas não são faladas. Through. Né? Então, a gente às vezes se preocupa com o H, o R, o true, ok? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, number 0 in mathematics has two uses. Então, o número 0 em matemática ele tem dois principais usos, certo? O primeiro é new number. Deixa eu ver aqui essa pronúncia dessa palavra. Não, desculpa. Então, null number, ou seja, um número nulo. O que quer dizer nulo? Nulo, ele é a ausência de número. Então, para marcar que não existe nenhum número ali, você representa isso através do número zero, ok? Então, ele representa lack of numbers, numbers. Então, a falta de um número. Então, o número não tendo, por exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui, um copo. One glass. Zero glass significa não tenho nenhum copo, não existe nenhum copo. Estou mostrando um copo? Não. Zero glass, ou seja, zero copo. Então, a falta é representada pelo zero. Essa é uma revolução na matemática, isso foi uma invenção dos árabes.
Porque, por exemplo, em algum momento você vai estudar os números romanos, vai perceber que nos números romanos não há o número zero. E aí vai usando aquelas letrinhas e você vai perceber que os números vão ficando muito, muito grandes, às vezes é um número de quantidade pequena. Então, o que que acontece? Com o zero, você conseguiu fazer essa representação da falta de números, ok? Também, o segundo uso, zero used to define the dezenas, centenas, milhares, ou seja, o zero, além de representar falta de número, ele ao lado de um número, de outro número, ele representa se tem 10, né, ou 20, ou 100, ou 1000. Então, quando ele é sozinho, ele representa a falta de número, e quando ele está à direita de outro número, ele vai servir para representar as dezenas, as centenas, os milhares, ok? Então, o zero tem essas duas utilidades, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa. Por exemplo, uma das diferenças das duas línguas em relação por exemplo, ao 1000, é que 1000 a gente coloca um ponto entre o 1 e o 0, e em inglês a gente coloca vírgula. Tirando isso, não há muita diferença, né? Nossa amiga aqui está até ajudando a pronúncia. Zero, ok? Em inglês, a escrita é exatamente como em português. Em inglês e português é zero. O que muda é a pronúncia. Em português nós falamos zero, em inglês nós falamos zero, ok? Lembrando lá do alfabeto, que a gente já viu, né? O som do E, nesse caso aqui é zero, ok? Né? O E tem som de I e o O tem O, não? Zero, ok? Tem outras coisas interessantes do zero. Quando a gente fala números de telefone, nós não falamos zero, nós falamos O. Então, por exemplo, digamos que tem um número de telefone 9003, em inglês seria, por exemplo, 900 ou 00 ou e o outro número. Então, quando nós falamos de número, nós não falamos números de telefone, nós não falamos zero, nós falamos O, ok? Essa bandeirinha aqui, ela representa a bandeira da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Não, a Grã-Bretanha é um pouco mais do que a Inglaterra, mas para simplificar um pouquinho, é uma bandeira que representa a Inglaterra. Por exemplo, essa cruz no meio que representa a Inglaterra. As outras são as outras partes da Grã-Bretanha, que é o país onde surgiu o inglês. Então, nós temos também, por exemplo, outras maneiras de escrever o número zero. Nós temos essa maneira aqui. Not, que também pode ser escrita dessa maneira, ok? Not. Percebe que a pronúncia é o mesmo. E temos esse aqui também. Esse aqui, por isso a bandeira da Inglaterra, não. Quando a gente está falando de jogos, então, por exemplo, uma partida de soccer, de soccer não, de futebol, e ela terminou 1-0. Então, 1x nil. Então, em vez de usar o 0, nós usamos o nil. Nil. Ok? Beleza. Agora a gente vai para o próximo. One é o número inteiro que vem depois, comes after zero and before two. Então, o zero é o número que vem antes o número 1 vem antes do zero e depois do 2, né? O número inteiro, ou seja, ele não tem fração. Que é uma coisa que você na matemática vai aprender exatamente o que é. Então, ali o number one is also the first odd number, né? Odd, nós estamos falando de ímpar. Então, o primeiro número ímpar é o one, ok?
Muita atenção, isso é importantíssimo. Eu vou me ajeitar aqui na cadeira. É muito importante uma coisa. Quando muito aluno, ele aprendeu os números de 0 a 10, aprendeu os sons de 0 a 10, e o que ele faz? Na hora de escrever, ele tenta escrever como se fala. Em português, quando a gente fala aí você imagina tá, U e M. E é natural da nossa língua, porque nós estamos familiarizados com o som e o som e o jeito de escrever. Em inglês, a gente já aprendeu lá no alfabeto, tem visto esse ano principalmente, que os números não, as letras têm sons diferentes de uma língua, diferentes do que nós em português estamos acostumados. Então, para uma criança, quando ouve o one, ele já lembra como é que se escreve, porque ele está familiarizado. Para nós, não, nós temos que aprender a maneira de escrever e a maneira de falar e ouvir, certo? Então, muito cuidado. Muita criança erra e escreve one, como se fala. Só que a escrita é dessa maneira, O-N-A, certo? Então, muito cuidado, muita criança, e assim, uma coisa que eu percebo, se não, isso não entra na cabeça agora, no próximo ano, no ano seguinte, é uma coisa que fica. O aluno, geralmente, se ele não aprende isso agora, ele vai repetir esse erro durante muito tempo até perceber que está escrevendo errado. Então, lembrando que se escreve assim e se fala one. Isso aqui não existe. Por quê? Porque em português não tem significado. Em inglês, se alguém for ler em inglês, ele não vai entender. Vamos fazer um teste? Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou botar lá no Google Tradutor e vou pedir para ser falado em inglês. Ali ele não está nem conseguindo entender a língua, percebe? Ele está achando que é javanês, certo? E o ENEM. Ele não, o Google Tradutor aqui ele nem consegue, porque ele olha a palavra, como a palavra não existe em inglês, ele simplesmente lê cada uma das letras, certo? Ok. Então, vamos lá. Uma curiosidade interessante do número 1, que normalmente o jogador num esporte que tem uma função diferenciada, ou seja, um jogador que não faz a mesma coisa que os outros, por exemplo, o goleiro no futebol, ele tem a camisa 1. No beisebol, que é esse esporte aqui que você já deve ter visto, onde tem aqui tem o pitcher, deixa eu ver essa pronúncia aqui, pitcher. Seria o lançador. O lançador, ele também tem a camiseta, normalmente ele tem a camiseta 1, né? Pode ser que ele, como jogador, prefira não usar essa camisa, mas é uma tendência dele usar essa camisa, a camiseta número 1, certo? Agora vamos para o 2, né? 2 is the natural number after 1 and before 3. 3. Então, o número natural, né, os números que a gente usa, 1, 2, 3 são todos números naturais, certo? Números naturais significa que eles não são com vírgula, eles não são fracionados. Então, os números mais comuns a gente pode chamar de números naturais. Então, o 2 é antes do 1 e depois do... Desculpe. Depois do ano e antes do 3, né? Então, o antes, one before 3, certo? O number 2 is first even number, né? É o primeiro número par. Muita atenção que você vai ter uma questão no quiz sobre isso. Even, tá? Que eu estava fazendo a pronúncia errada. Even. First even number. Então, o primeiro número par, certo? Uma coisa interessante de aprender uma língua é conhecer outros povos e outras culturas. Então, uma coisa interessante, por exemplo,
China culture, né, cultura da China, é que para o chinês o 2 é um número, um bom número, um número da sorte. E existe até um provérbio chinês que diz assim: good things come in pairs. Então, boas coisas vêm em pares, ou seja, coisas boas elas vêm de 2, certo? Muita atenção também aqui na escrita do 2 em inglês, tá? Muita criança às vezes escreve assim, ó, com com T e o e o O, double O. O que que acontece? Se você escrever assim, você está escrevendo a palavra também em inglês, tá? A palavra também em inglês é to. A pronúncia é muito parecida, quer ver? Ó, por exemplo, a gente botar aqui, ó, certo? Ó, e agora a gente vai escrever opa, aqui, percebeu? A escrita é até bem diferente, mas a pronúncia em inglês é muito parecida. Só que, se você escrever com um T e dois Os, você está escrevendo a palavra também. Se você escrever com T, W, O, você está escrevendo o número 2, to, certo? Muita atenção nisso. O aluno erra bastante. E aqui, além de ser um erro parecido com o do one, ele tem um problema porque se você vai estar colocando, escrevendo uma outra palavra com outro significado, certo? Agora vamos pro three, three, three. Muita atenção. Aqui é importante, assim, quando a gente está aprendendo inglês, principalmente, tem algumas palavras que a gente tem que ter um cuidado. Vocês até percebem, às vezes eu erro algumas pronúncias. Não é grande o problema, porque quando você estiver conversando, você vai estar falando de mais coisas. Então a pessoa vai entender o que você está falando, mesmo se você errar um pouquinho o som de uma palavra específica. A questão é que aqui você precisa falar correto, porque senão confunde com outra palavra que a gente já vai ver. Então, ó, three, three. Sempre quando tiver esse TH, tem essa questão da língua entre os dentes, certo? Às vezes é um som mais longo, às vezes é um som mais curto. Se ele estiver no final, é mais curto. Desculpe, se ele estiver mais no começo, é mais curto. Se ele estiver no final, é mais longo, né? Three. Ok. Então, aqui é um odd second number. Então, é o segundo número ímpar, certo? Odd second number. Então, o segundo número ímpar. Temos alguns personagens famosos. Three Mockster. Deixa eu ver aqui. Mocksters. Desculpa. Three Musketeers. Three Little Pigs. Né? Então, os três mosqueteiros. Desculpa aqui, né? Também temos Three Little Pigs, os três porquinhos, tá? Three Nephews of Donald Duck. Então, os três sobrinhos do tio Patinhas. Tio Patinhas não, desculpa. Tio Patinhas é o Donald é o sobrinho do tio Patinhas. Aqui a gente está falando dos sobrinhos do Donald, né? Donald Duck, que seria o Pato Duck Donald. Então, temos esses três famosos, ok? Uma curiosidade do 3, isso é para sobrevivência. Digamos que as pessoas se percam numa floresta ou algum lugar e, por exemplo, estão procurando as pessoas com um helicóptero, com um avião. Um símbolo de mostrar que você está em perigo é você fazer deixa eu ver aqui, three fires, três fogueiras. Então é um símbolo universal de auxílio, principalmente compartilhado principalmente por bombeiros, por pessoas que salvam vidas, que três fogueiras significa que você está em perigo, ok? É um número word code, então é um código universal. Aqui o nosso amigo até tá, ó, perceba ali ó, como é que ele tá falando, ó, three, three, percebe que a língua dele sai, ó, three, three, ok? Então, é importante essa questão da tongue between the teeth,
né? A língua entre os dentes. E aí, quando você falou, você traz ela para dentro. Ok? Outra coisa, cuidado para não esquecer na hora de escrever a letra H entre o T e o R. Por quê? Porque se você esquecer, você vai estar escrevendo essa palavra aqui. E essa palavra, ó, tree. Percebe que não tem língua entre os dentes? Ó? Tree, tree, tree. Percebe? Agora, ó. Percebeu a mudança? Então tá. Se você esquecer, primeiro que muda a pronúncia. Segundo, se você esquecer o H, o H, você está falando a palavra árvore. Porque em inglês, a palavra 3 ela tem um H aqui, é T-H-R-E-E, certo? E muito cuidado também de lembrar que termina com, deixa eu só voltar aqui, só para aqui. Lembrar o TH, o som, a escrita do H e os dois E's no final, ok? Ok. Four is natural number that come after 3 and before 5. É um número natural que vem antes do 3, que vem depois do 3, desculpa, e antes do 5. É o second even number. Então é o segundo número, desculpa, segundo número par. Ok? Aqui outra curiosidade cultural, como a gente viu, até trouxe o Pikachu até para representar a cultura japonesa, né? Tanto que na Olimpíada, que acho que ocorreria esse ano, se não estou enganado, em Tóquio, eles iam utilizar bastante o Pikachu como símbolo. Então, o number 4 no Japan, ele é considerado um número de azar, one lucked number, porque naquele país o som dele, for, tem um som similar no japonês ao som, a palavra morte, certo? Então o número 4, inclusive, ele não é colocado em telefones celulares, andares de hospitais. Então seria, por exemplo, como a gente tem o número 13 aqui no Brasil, como número de azar, para eles é o número 4, certo? É uma questão cultural ali. Be careful. Muito cuidado. Quando você for escrever o 4, você tem, deixa eu só botar aqui, ó. Você tem o F, você tem o O, tem o U e o R. Se você esquecer o U, você vai ter a palavra for, que é a pronúncia é até muito parecida. Só que, se você tira o U, ele vai em inglês seria a palavra para. Para no sentido de para lá, para cá, para mim, para você. É nesse sentido de para, não de parar, mas no sentido de para. A gente chama isso de preposição. Esse para, então assim, ó, muda o significado. Então com o U é o 4, é o for, e sem o U é a palavra para. Ok? Muita atenção nisso. Agora 5. Is the natural number that comes after 4 and before 6. It's third odd number. Então, é o número que vem depois do 4 e antes do 6. É o terceiro número ímpar. Ok? Uma curiosidade no português, né? A gente viu curiosidades da China, do Japão, agora vamos ver no português. No português, o 5 é o único número que tem o mesmo número de letras em relação à quantidade. Então, por exemplo, 5. Quantas letras tem a palavra 5? 1, 2, 3, 4, 5. C-I-N-C-O. Então, é o único número que o número de letras é o mesmo número da quantidade. Qualquer outro número você pode, por exemplo, 1, 2. 2 são 4 letras. Então, é o único número, né? Por isso que o nosso amigo aqui está bem surpreso, né? Ok?
Muita atenção, muitos alunos erram a escrita, porque acontece a mesma coisa do ano. Ele acostumou a saber que 5 é 5, e aí na hora de escrever ele escreve five como se fala em português. Só que em inglês a gente já viu que, por exemplo, o I tem som de I, certo? Aqui nesse caso o E mantém o mesmo som, mas então assim, ó, five se escreve assim. Se fala five. Mas se eu escrever da mesma maneira que eu falo, eu vou estar errando a escrita da palavra. Quer ver? A gente vai lá de novo no Google Tradutor para ver se ele consegue falar essa palavra. Ó, ele já percebe que não é inglês. Fave. Então, por exemplo, se você estiver falando com alguém que fala inglês e escrever esse número dessa maneira, ele não vai nem conseguir entender o que que é, certo? Ok. Então, eu espero que o Enjoy Learn, eu espero que você tenha gostado de aprender esses números, ok? E na próxima aula nós vamos ver other numbers up to 10. Né? Então vamos ver os outros números até 10. Quando o nosso amiguinho aparece aqui, significa que nós temos outras atividades para fazer. Então aqui nós temos um game relacionado aos números, nós temos um vídeo relacionado aos números e nós temos uma música relacionada aos números. Então eu recomendo que você vá lá, clique na aula e veja isso, vai se divertir bastante e vai aprender outras coisas que na nossa aula talvez não tenham sido faladas, ok? Quanto mais você estuda, mais você aprende. Nosso amiguinho aqui já está se despedindo, aí ela a despedida da aula, nós temos ainda mais alguns segundos. Lembrando aqui, nós temos o quiz, peço que sempre trate o quiz com seriedade. Estudou, prestou atenção, fez o vídeo, anotou, tem alunos que copiam a aula, ótimo. Quanto mais você faz, mais você aprende. Deu, sei, estudei, estou pronto para o desafio e quero tirar uma nota boa. Aí você faz o quiz. Estou fazendo e estou chutando as respostas. Pare, não continue. Volte, veja o vídeo, leia a aula de novo. Quando você se sentir preparado, volte a fazer a aula. Volte a fazer. Respondeu tudo? Aperta o enviar. Eu tenho certeza que se você fizer assim, você não vai contar com a sorte, você vai contar com a sua inteligência. E quando a gente conta com a nossa inteligência, a gente pode até ter sorte, né? Às vezes você estudou, mas às vezes realmente fez uma questão ali, não tinha tanta certeza. Mas aí a sorte pode te ajudar. Agora, se todas as questões você não tem certeza e fica chutando, a possibilidade de tirar uma nota baixa é muito grande, ok? Então tá. Se você quiser acompanhar, né, temos no Facebook, no Instagram, desculpe, no YouTube, no Instagram, as aulas são postadas nas terças-feiras de manhã, né, acompanhe ali. As aulas também os vídeos também são postados no Facebook e temos também o Instagram aqui, para atividades que os alunos me enviam, ok? Então tá, então estamos encerrando aqui. Deixa eu voltar aqui. Então tá. Bye bye. See you.